para mais 50 prêmios incríveis. Governo de São Paulo prevê volta das aulas presenciais a partir de 8 de setembro com rodízio de alunos. Igreja Católica reabrirá para missas com fiéis na cidade de São Paulo. Polícia encontra cemitério clandestino usado para enterrar vítimas de facção criminosa na capital paulista. Quase 10 milhões de brasileiros afastados do trabalho por causa da pandemia ficaram sem remuneração em maio. Estou dependendo do cesta básica que meus patrão me dá. Nova lei autoriza a doação de sobras de alimentos de bares, restaurantes e supermercados à população carente. Ministro Alexandre de Moraes manda soltar Sarah Winter e outros integrantes de grupo extremista. Eles terão que usar tornozeleira eletrônica. Funcionários do Banco Mundial querem suspender nomeação de Abraham Weintraub para a diretoria. Gafanhotos que se aproximam da região sul do Brasil ameaçam lavouras. O desequilíbrio ambiental, a falta de predadores naturais e o calor fora de época são fatores que explicam o fenômeno. Caribe é atingido pela chamada nuvem Godzilla, poeira formada no deserto do Saara, na África. No dia de São João, escolas mantêm a tradição junina com festas online. Eu amo vocês muito e eu tô com muita vontade de abraçar vocês bem apertadinha. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Oi, boa noite. A Covid-19 já matou quase 54 mil pessoas no Brasil. 1.185 só nas últimas 24 horas. Quase 1.200.000 foram contaminadas pelo novo coronavírus. Praticamente 650 mil já se recuperaram da doença. É o maior número do mundo. No dia em que os novos casos de Covid-19 foram recordes no estado de São Paulo, o governo anunciou a volta às aulas para mais de 13 milhões de alunos da rede pública e particular. O retorno está previsto para o dia 8 de setembro. A retomada das aulas anunciada pelo presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo, Benjamin Ribeiro da Silva, disse que não concorda com a data prevista pelo governo para a volta às aulas e que já elaborou protocolos de segurança. Segundo ele, a expectativa era de que o retorno acontecesse em meados de julho ou começo de agosto. Os dois maiores bancos de sangue do país decidiram pesquisar o material coletado para descobrir a taxa de doadores que já têm anticorpos para o novo coronavírus. Só no Rio de Janeiro, quase 30% deles tiveram Covid-19 sem saber. Eles não tiveram febre, dores de garganta, de cabeça. De cidadania nesse momento tão importante. E você vai ver daqui a pouco, nuvem de gafanhotos pode destruir lavouras no Rio Grande do Sul. Pesquisadores da Fiocruz descobrem um novo tipo de Zika vírus em circulação no Brasil. Continue com a gente, nós voltamos já já. Passa de 121.800 o número de mortos por Covid-19 nos Estados Unidos. E governadores de estados como Connecticut e Nova York, onde a curva de contaminação agora está em queda, impuseram medidas mais rigorosas para quem não respeitar a quarentena. As tendas brancas são... Cerca de 50 mil pessoas participaram da Maratona de Nova York no ano passado. A Covid-19 já matou mais de 480 mil pessoas no mundo. A América Latina ultrapassou a marca de 100 mil mortes, mais da metade no Brasil. Do vírus HIV. Em menos de um mês, o número de mortos pela Covid-19 em Florianópolis quase dobrou. A cidade, que chegou a ficar 32 dias sem registrar mortes, hoje tem 14 óbitos e mais de 1.400 casos confirmados da doença. Para tentar mudar esse cenário, passou a valer hoje um novo decreto que endurece as regras de distanciamento social. Agora, respeitem o distanciamento social. E pesquisadores da Universidade Federal de Goiás afirmam que o estado pode ser o novo epicentro da Covid-19 no país. Na semana em que Goiás ultrapassou o número de 300 mortos e se aproxima dos 20 mil infectados, a capital Goiânia anunciou uma data para a reabertura do comércio. Foram quase 1.300 casos nas últimas 24 horas. E a ex-mulher do jogador Dudu está prestando depoimento agora sobre a briga com o atacante do Palmeiras na segunda-feira em São Paulo. Ela acusa o jogador de agressão. Malu Ohana Rodrigues, a Pimentel. A polícia encontrou hoje mais 2 corpos em 2 terrenos apontados como cemitérios clandestinos na zona leste de São Paulo.
Os investigadores acreditam que as vítimas foram julgadas pelo Tribunal do Crime, comandado por membros da maior facção criminosa do país. Já são 6 os corpos ou prejuízos à investigação. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, criticou hoje a maneira como os governantes brasileiros estão lidando com a pandemia de Covid-19. Nos diferentes níveis da federação, nós temos governantes... O Palácio do Planalto informou que não vai se posicionar sobre a declaração da ministra Carmen Lúcia. A defesa de Fabrício Queiroz deve entrar até sexta-feira com o pedido de revogação da prisão do ex-assessor parlamentar. Márcia Aguiar, esposa de Queiroz, continua foragida. O habeas corpus preventivo de Márcia traz argumentos que serão usados para pedir a soltura de Queiroz. No habeas corpus preventivo, a defesa de Flávio nega desvios de dinheiro. Em meio à pandemia de Covid-19, uma descoberta de pesquisadores da Fiocruz traz de volta um velho fantasma. Uma nova linhagem do vírus da Zika, que também poderia causar microcefalia em bebês, foi encontrada em 2 estados brasileiros. A Aline engravidou em 2015, no início do surto de todo mundo. E o Ministério da Agricultura emitiu um alerta para a nuvem de gafanhotos que se aproxima do Rio Grande do Sul. Dependendo das condições climáticas, os insetos podem provocar grandes estragos nas lavouras. A nuvem deve seguir em direção ao Uruguai. E você vai ver em instantes, 19 milhões de brasileiros passaram o mês de maio afastados do trabalho por causa da pandemia. Escolas usam a criatividade para não deixar a tradição das festas juninas passar em branco. Continue com a gente, nós te mostramos já já. O Ministério Público do Estado de São Paulo deu prazo de 90 dias para que o Departamento de Homicídios conclua a investigação da morte de um cabo da Rota, a tropa de elite da capital paulista. O SBT teve acesso com exclusividade ao inquérito que aponta que o policial, atingido por mais de 70 tiros de fuzil no ano passado, pode ter sido assassinado por colegas de farda. Maio de 2019, Zona Sul de São Paulo. O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco um novo plano de testagem para a Covid-19. E o repórter Galton Sé está no Palácio do Planalto, em Brasília, e tem as informações ao vivo. Oi, Galton, boa noite. Quais são os detalhes desse programa? Boa noite, Carol. A expectativa é que mais de 46 milhões de brasileiros façam o teste para a Covid-19. O programa, chamado Diagnosticar para Cuidar, tem o objetivo de fazer testes em moradores em cidades onde há baixa incidência do vírus. Serão testadas pessoas com sintomas leves e também assintomáticas. Durante a coletiva, representantes do Ministério da Saúde comentaram o relatório divulgado hoje pelo Tribunal de Contas da União. Esse relatório aponta que cargos da pasta têm sido ocupados por pessoas que não são da formação da saúde. O Ministério da Saúde respondeu e disse que não enxerga essa ausência de cargos. O Ministério admitiu hoje que a existência de um platô, ou seja, uma estabilização de casos de Covid-19, não se confirmou e que a média de novos casos cresceu 22% na última semana. Marcelo. Obrigado, Galton. Uma lei sancionada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro deve reduzir o desperdício de alimentos em restaurantes, bares e locais que forneçam comida preparada. Agora, as sobras poderão ser doadas diretamente a pessoas ou a entidades beneficentes. Muito bom esse projeto. O Supremo Tribunal Federal proibiu a redução da jornada e dos salários de servidores públicos quando a folha de pagamentos ultrapassar 60% da receita líquida de União, estados e municípios. Para a maioria dos ministros, o corte contraria a Constituição, que garante o valor integral dos salários. 19 milhões de brasileiros passaram o mês de maio afastados do trabalho por causa da pandemia. Metade não recebeu salário. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Mas a gente sempre fica esperançoso, né? O Fundo Monetário Internacional prevê uma queda de quase 5% do PIB global nesse ano. Para o Brasil, a estimativa é de uma contração de 9,1%. Na Rússia, que vem registrando aumento acelerado de novos casos de Covid-19, desfiles militares levaram uma multidão às ruas das cidades mais populosas do país. Milhares, sem máscara, sem distanciamento.
Comeu hoje bolo de milho, pé de moleque, Carol? Eu vou deixar pro fim de semana, Marcelo. Pois é, dia de São João bem diferente, né? E as escolas paulistas se organizaram para manter viva a tradição das festas juninas. Com a pandemia, as comemorações, claro, foram online, mas não faltaram criatividade e animação. Olívia só tem 8 E é bom mesmo, né? Tudo que tem na festa junina é bom. Pois aí, não é que foi animada a festinha deles? E olha, já está na página do jornalismo do SBT, no Facebook Watch, o último episódio do SBT Mulher. Ao longo de 6 meses, o projeto contou histórias de mulheres que retratam o Brasil de 2020. Uma boa noite para você. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima noite para você. Mais novo catálogo da